nossos queridos ouvintes. Mais um podcast da Faculdade de Enfermagem. Nosso podcast Enfermagem em Evidência. Está aqui professora Berenice. Então, sou professora da Faculdade de Enfermagem, enfermeira, mãe, mulher. E por isso a escolha do tema amamentação. E quem vai falar conosco hoje? Ludmila. E também está aqui a professora Ana Cleides. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, eu sou a Ludmila, sou enfermeira, consultora de amamentação, empreendedora na nossa cidade de Rio Verde e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Isso, a Ludmila egressa da Faculdade de Enfermagem, então é um prazer muito grande recebê-la aqui hoje para esse bate-papo. Nós vamos fazer um bate-papo bem bacana mesmo sobre amamentação. Então continua aqui com a gente que vocês vão ter muitas informações. E aí eu gostaria de fazer uma perguntinha. Ludmila, consultora, ela vai nos auxiliar bastante. Sabemos que o apoio, o encorajamento e o empoderamento da mulher durante o pré-natal, tudo isso durante o pré-natal, é de suma importância para o processo de amamentação, para que ele seja satisfatório. Então, qual a conduta, tanto no pré e depois no pós-parto, imediato, para auxiliar as mamães no processo de amamentação? Então, quando a gente está falando de processo de amamentação, nós vamos lá lembrar dessa mulher, gestante. E aí a gente fala hoje da consultoria pré-natal. Consultoria de amamentação pré-natal. E o que a gente faz nessa consultoria? Nessa consultoria, a oportunidade de estar junto com essa mulher, junto com seu esposo, junto com aquela avó que tem uma cultura ou alguma experiência do seu processo de amamentação, né? E aí é o que a gente faz na consultoria pré-parto. Então, na consultoria da gestação, consultoria de gestação, consultoria de amamentação na gestação, é a oportunidade que a gente tem de orientar essa mulher e esclarecer as dúvidas. Prepará-la, a mulher e todos aqueles que vão estar diretamente ligados a esse processo, né? Isso mesmo, e que a gente chama de rede de apoio. A rede de apoio. Muito interessante também saber que essa consultoria pode ser feita, então, já durante a gestação. Isso. Não precisa esperar o bebê nascer para buscar toda essa ajuda, todo esse apoio, né? E esse apoio social, como você falou, além da consultoria, são essas pessoas, né? Isso. O esposo. Isso mesmo. São essas pessoas da rede de apoio que será as peças fundamentais para que esse quebra-cabeça funcione quando esse bebê nascer, né? Porque se essa mulher não recebe aí o apoio das pessoas que estão ao seu lado, com certeza ela vai ter uma dificuldade no processo de amamentação. O que a gente vê na prática é que as mulheres que passam, principalmente, nós temos um treinamento hoje, eu e a minha parceira Carinelli, nós sentamos e montamos hoje um treinamento, a gente chama de, na verdade, um curso domiciliar, onde nós vamos preparar essa família para quando chegar esse bebê. E um dos assuntos que inclui, que a gente fica na casa dessa mulher orientando, é sobre o processo de amamentação, para que ela tenha uma facilidade quando for colocar esse bebê para mamar. E o que a gente vê na prática? Que as mulheres que participam de um curso de orientações que são orientadas na gestação têm muito mais chances de levar essa amamentação à frente. E aí, como que vocês trabalham as crenças? Canjica ajuda a aumentar o leite, outras, enfim, porque vocês vão estar lá trabalhando com a mãe, a futura mamãe, mas ali está presente as avós, as mães, que trazem a sua bagagem cultural, sua bagagem aí de como transitar em tudo isso. A mãe, as avós. Voltando então um pouquinho lá só para responder a pergunta do pós-parto, como que a gente vai atuar nesse pós-parto. Então, na nossa prática, a maioria das vezes a mulher ou ela participou do curso de gestante e já deixa pré-agendado ou comunicado que quando o seu bebê nascer, ela vai nos convidar para ir à sua casa para prestar um atendimento, ou essa mulher nos liga e entra em contato desesperada porque ela está passando uma fase de engurgitamento mamário, o bebê não pega o peito, ela está com alguma lesão. E aí é a hora que a gente chega, com alguns tratamentos.
momentos. Então, hoje a gente tem aí as sessões de laser terapia, que acelera esse processo de cicatrização nesse mamilo, quando está machucado. A gente tem algumas técnicas de massagens que fazem bastante diferença na questão do engurgitamento mamário. Temos também algumas formas de realizar compressas, que também pode ajudar essa mulher aí durante esse processo, né, de amamentação. Então, tudo isso é um atendimento que a gente realiza no pós-parto, tá? Pós-parto. Isso. Mas diz pra gente, o que é o engurgitamento mamário? Para todos que estão ouvindo, o que é isso? Na verdade, o engurgitamento é quando a gente tem a famosa descida do leite, né? Que antigamente o pessoal falava, nossa, desceu o leite, apojou, apojadura. Então, a gente tem aí o aumento dos hormônios da amamentação e uma mama edemaciada e também com um aumento na sua produção de leite. E aí vem a história, né? Come canjica. Come canjica. Come goiabada. As avós, todo mundo com essa cultura. Comeu canjica lá? Não comi canjica. Não comeu canjica? Não comi canjica. Então, a gente não tem essas evidências, né? Mas lá no momento do atendimento, quando a avó chega, eu sempre costumo falar assim, essa canjica foi feita com amor? Se ela foi feita com amor, ela vai funcionar. E se a mãe ama essa canjica e está recebendo isso com amor, isso também faz parte. Porque como é a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor. Prazer, se tem o amor, se tem o prazer, isso tá elevado, ou seja, a gente tem uma ejeção de leite melhor. Então, por isso que a gente fala que essa questão aí da alimentação não tem nada a ver. E a gente enfrenta isso na nossa realidade mesmo ali. Mas a gente consegue mostrar e às vezes explicar para a avó que o que vai fazer com que essa mama funciona, que ela é uma fábrica, é a questão de estimulação. Quanto mais eu vou estimulando essa mama, mais eu vou produzindo leite. Quanto menos eu estimulo. Então, eu falo, ó, não adianta comer canjica, suco de uva. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a criança para mamar e também tenho que fazer uma ingesta hídrica. Porque se eu também não fizer ingesta hídrica, então eu não consigo. E a história antiga da canjica, da goiabada, enfim, de tantos doces, é porque quanto mais eu como isso, mais sede eu sinto. Ah, então estava ligada a provocar sede. Sim, a provocar sede. E não provocar o aumento de hormônio de que vai ajudar aí nessa produção de leite. De leite. Ludmila, assim, nós sabemos que a amamentação ela é um ato de amor, né? Que acredito que a maioria das mulheres elas sentem isso, né, durante a amamentação, é aquela questão de pele, olho no olho, né, do bebê. E aí nós sabemos também que esse processo às vezes ele é influenciado por fatores sociais, culturais. E aí nesse caso, quando você se depara com isso, qual a sua conduta? O que você faz? Primeiramente, eu acho que quem trabalha com o processo de amamentação ou até com o processo de cuidar do outro, né, a gente precisa ter alguns cuidados e um deles é ter o cuidado com aquilo que eu vou falar. Eu falo muito para as famílias que a minha missão é mostrar um caminho a ser seguido. Só que eu não posso dizer para essa mulher que ela é obrigada a seguir esse caminho. Então, quando eu estou sendo uma pessoa de apoio para essa mulher, eu vou falar para ela, olha, o caminho é esse, né? Isso acontece muito com a questão da oferta da chupeta, da mamadeira, né? Que você chega às casas, às vezes começa a esconder a chupeta, assim, você vai pegar a fralda, a chupeta tá lá embaixo. E, ai, não, de vez em quando a minha mãe deu a chupeta e... Não, calma, peraí, vamos entender o porquê que a gente, né, sugere de não utilizar essa chupeta. E aí, quando a gente faz isso, explica para ela, olha, isso tem risco, isso pode acontecer isso e isso, ela fala, entendi, então eu não vou mais ofertar a chupeta. E tem mulher que fala para mim, olha, eu vou continuar ofertando porque eu sinto que para mim me faz bem. Tá tudo bem. Então a gente respeita essa mulher quando a gente encontra algum empate de divergências nesse processo de amamentação. E é tão interessante que a gente vê muito isso lá na prática de avós interferindo nesse cuidado, nesse processo de amamentação da mulher. E às vezes eu preciso chamar e falar para ela, olha, a sua missão aqui é auxiliar com a casa e cuidar um pouquinho da sua filha, porque se o marido estiver ali junto, eu falo, olha, a missão sua aqui é vigiar a sua esposa e seu filho. Mas as avós, às vezes, elas têm um instinto de tanta proteção que acaba atrapalhando, né? Então, com cuidado, a gente vai conversando, explicando que aquele bebê precisa ser cuidado pela mãe, porque isso também é uma questão de vínculo, isso é uma questão de ajuda na questão hormonal, pelo vínculo que essa mulher vai tendo com essa criança, ajuda no processo de amamentação. Então, tudo isso a gente
gente passa de orientação para essa mulher e para essa mãe. Mas a gente respeita e deixa ela seguir o caminho que ela quer. Afinal, a história de amamentação é dela. É, a história única, cada um vai viver a sua história, né? Isso mesmo. E não é uma receitinha de bolo, né? Não. Não é. Não. O que eu acho mais legal desse processo de amamentação que eu falo é isso. Porque eu tenho todos os dias a oportunidade de viver histórias diferentes na minha vida. Todos os dias eu tenho a oportunidade de conhecer famílias diferentes, cada um com um nível de escolaridade, cada uma com uma forma de acreditar e entender. E acaba que eu também aprendo muito com isso, né? Na prática de vivenciar aquilo. Mas acaba sendo uma oportunidade que eu falo que todos os dias eu tenho na minha vida de dizer: não tem receita de bolo para o processo de amamentação. E eu falo isso para as famílias. O que é real na família de um não vai ser real na sua família. Aquilo que é bom para você não é bom para mim, né? Então eu tenho que buscar a sentir bem dentro dessa realidade. Então, ao nascer, a criança é movida por reflexos que asseguram a sua sobrevivência. Uma criança nascida a termo e saudável tem reflexos que facilitam as técnicas de amamentar. Quais são essas técnicas que facilitam o processo? É o que a gente acabou de falar, né? Não tem uma receita de bolo pronta para isso, mas alguns pontos são importantes. Então, um bom alinhamento, né, dessa mulher quando ela vai amamentar, uma boa postura. Se ela tiver alguma almofada que vai propiciar que ela descanse os braços, isso também vai facilitar. Posicionar essa criança corretamente também vai facilitar no processo de amamentação. E um outro ponto muito importante que a gente tem falado muito com as famílias é sobre a importância do teste da linguinha. Porque se essa criança tem alguma alteração oral, ela pode apresentar dificuldades para amamentar, para mamar. Então, fazer esse teste e observar junto com a fono, um profissional habilitado a realizar esse teste, se existe alguma alteração oral desse bebê, também é um ponto que a gente não pode esquecer que precisa seguir para o processo de amamentação. Então, são vários passos. Vários, né? E eu tenho que identificar, por exemplo, quando a gente vai atender essa mulher, eu tenho que olhar o histórico também. Porque se essa mulher é diabética, se essa mulher é hipertensa, se essa mulher tem problemas de tireoide, se essa mulher já fez cirurgias na mama, tudo isso são potenciais riscos no processo de amamentação. E eu preciso... Anemia também, né? Anemia, né? No pós-parto, às vezes essa mulher, durante o parto, ela sangrou, teve um sangramento muito intenso, e aí foi até transfundida, e aí a gente precisa avaliar isso, porque isso pode interferir na produção de leite dessa mulher. As vitaminas, quase ninguém se fala disso, mas às vezes uma mulher que fez uma bariátrica há um tempo atrás e não está fazendo dosagem ou não está fazendo uma reposição de vitaminas, isso pode também interferir no seu processo de amamentação. E muitas pessoas falam assim: eu tenho que tomar cuidado só com a postura da mãe. Às vezes até as pacientes ligam e falam assim: não, eu queria só fazer um laser, porque eu já ajustei a PEG e tá tudo certo, eu só preciso de um laser. Eu falo, a gente não faz só laser, porque laser é uma ferramenta de auxílio. Eu preciso olhar você como um todo. Sim. Eu preciso olhar essa criança como um todo. Eu tenho que estar ali vendo o todo para saber se eu vou conseguir orientar e auxiliar essa mulher no processo de amamentação. Então, é muito além, né? Eu tenho que avaliar um histórico. Às vezes, eu vou precisar falar com o obstetra. Às vezes, eu já cheguei em casa que eu precisei ligar para o pediatra. Né? Quando eu cheguei, a avó me abordou e falou assim: olha, Lud, essa criança ela é muito boazinha, né? Não, ela geralmente fala assim: a enfermeira é muito boazinha. Quando eu olhei aquela criança totalmente ictérica, eu falei: meu Deus, e agora, né? E pálida, totalmente sem nenhum tipo de movimento, hipotônica, e eu virei e falei: quem é sua pediatra? E aí ela falou: fulana, aí conheço, eu vou ligar agora, doutora, eu tô com uma criança assim. Ela falou: Lud, manda agora pra mim pro pronto-socorro. Quando avaliou, essa criança precisou ser internada, enfim. Então, são vários fatores que a gente precisa, sim, avaliar e não só pega correta dessa mãe, tá? Desse bebê, na verdade. Então, nós estamos vendo nesse podcast que existem estratégias, sim, para as futuras mamães, para as mamães, de como auxiliar esse processo de amamentação. E é importante essa amamentação na primeira hora de vida. A Organização Mundial da Saúde pretende que até 2030 chegue a 75%
essa amamentação na primeira hora de vida. Isso, né? Isso mesmo. Nós estamos hoje aí, né, num dado estatístico com a Fiocruz em 2019, que 60% das crianças já são amamentados na primeira hora de vida, mas a gente ainda tem muito a melhorar aí. Então, vamos todo mundo apoiar a amamentação também dessas mulheres, para que elas consigam amamentar desde a hora que o seu bebê nasce. Isso, então agora a gente faz uma pausa aí para tomar uma água, um café e logo já voltamos dando continuidade a esse assunto. Até breve. Bora lá. Daqui a pouquinho. Olá, voltando do nosso cafezinho, nós vamos continuar aqui falando de amamentação e alimentação. A alimentação durante a amamentação. Qual a importância dessa alimentação para a mulher que vai amamentar? Tem algum alimento que ela deve evitar durante a amamentação? Que esse alimento não vá Desencadear a cólica no bebê? Por exemplo, que é comum, né? Não coma isso porque seu bebê vai dar cólica. Isso mesmo, isso é uma pergunta frequente durante os atendimentos, né? Principalmente as avós têm muita dúvida, porque antigamente se falava muito sobre isso, né? A mulher não pode tomar café, a mulher não pode comer chocolate, a mulher não pode comer arroz, não pode comer feijão. Eu falo, o que vocês comiam antigamente? Né? Então hoje a gente sabe que não existe nenhuma comprovação científica que essa mulher tem que fazer alguma restrição alimentar, salvo quando essa criança apresenta alguma alergia. Desencadeado alergia nessa criança e essa mulher amamentando, aí sim ela tem que entrar, né, fazendo uma dieta, uma restrição alimentar. Mas fora isso, essa mulher pode alimentar normalmente. O que a gente orienta é que alimentos gasificados, excesso de cafeína, que ela não consuma em grande excesso. Mas, por exemplo, um domingo do almoço, tá tendo almoço aqui em casa, ganhei de presente uma barra de chocolate. Eu não posso comer. Pode, tira uma lasquinha do chocolate, senta, coloca as perninhas pra cima, prepara um chá, se alimente, tome. Café, tem hora que eu morro de dó das mães, né? Porque a mãe fica a madrugada inteira, às vezes, acordada, e às vezes ela tem o hábito do café e fala, 0 café. Ela quer morrer com aquele negócio de 0 café. Eu falo, olha, pega uma xicrinha, coloca ali um pouquinho assim, uns 2 dedinhos, toma a sua quantidade ali de café, sacia, saboreia esse café e segue. Mas restrição alimentar severa não tem que fazer. Quanto mais essa mulher se alimentar nutritivamente, com certeza melhor é. O refrigerante. Alto teor de açúcar, né? Então a gente tem que pensar que tudo que eu como realmente está fazendo parte da formação do meu leite, mas não que isso faça mal para o meu bebê. Então buscar às vezes uma ajuda nutricional para dosar e ver alimentações que você goste, mas que você monte um cardápio também que vai favorecer isso, tá? Mas restringir alimentos no processo de amamentação somente para crianças com alergias diagnosticadas. Muito bem lembrado falar disso, tá? Estamos aí com uma série de bebês sem passar por médicos, apenas com alguns sintomas, onde uma colega ou outra relata, né, para outro que a criança teve na PLV e a mãe já diz, eu não vou consumir mais nada que venha aí com riscos de proteína do leite, porque senão eu vou pegar esse bebê e vou desencadear, esse bebê tá tendo cólica por conta disso e começa a restringir a alimentação. Não façam isso. Consulte com o seu pediatra, consulte com o gastropediatra, mas não faça restrição alimentar sem necessidade. Bebida alcoólica? Não, então. É assim, ó. No início do processo de amamentação, 0 bebida alcoólica, tá? Depois que passa os 6 meses, e aí eu falo sempre pra mãe, conversa com o seu pediatra, porque cada um vai seguir uma dosagem. Às vezes ela quer tomar um cálicezinho de vinho, então se o pediatra autorizar e eles tiverem um acordo, tudo bem. O maior problema do álcool é o seguinte, é que às vezes as pessoas não têm controle e ela tem que lembrar o quê? Além de passar pro leite, né, que a gente tem esse risco,
a gente tem um risco muito grande de baixa, né, no psicológico ali de déficit de atenção. Então, essa criança precisa de um adulto o tempo todo. Então, é por isso que a gente fala sobre não beber, e também esse álcool pode passar para o leite, né, e passar para essa criança. Então, é por isso que tem essa restrição. Mas, quanto a isso, eu sempre sugiro de conversar diretamente com o pediatra. E aquela criança que for diagnosticada pelo pediatra com refluxo, como que a mãe deve fazer com a sua alimentação? Geralmente, com refluxo, a maioria dos médicos vai seguir ali com alimentos ácidos, né? Os pediatras sugerem de não se alimentar quanto a isso. Mas eu faço sempre orientação para as mães. Se o médico te passa alguma orientação alimentar, quem é o profissional mais habilitado que entende de alimento? De dietas alimentares? O nutricionista materno-infantil. Então, é ele que vai conseguir te ajudar. Então, se tem alguma restrição vinda do médico e você está tendo dificuldade, tenta buscar um nutricionista materno-infantil. Ele vai conseguir te direcionar melhor. Mas, na grande maioria, quando é refluxo, né? Porque aí a gente também tem alguns fatores que precisam levar em consideração, que é o refluxo fisiológico e o refluxo patológico, né? Porque refluxo fisiológico, essas crianças têm aí alguma dificuldade quando nasce ainda para conseguir deglutir, com que esse alimento também se mantém ali no estômago. Eu falo sempre que a gente tem uma válvulazinha que separa aqui a epiglote, então dos bebês ainda imaturos, então ela é frouxinha, e é por isso que a gente tem a maioria dos bebês aí com os regurgitamentos leves, né, que a gente fala, então, Sim. que esse bebê tem essa questão leve do refluxo. Então, a princípio, se for isso, não vai precisar fazer nenhuma restrição alimentar. Aqui em Rio Verde nós temos nutricionista materno? Tem sim. Nós temos nutricionista materno infantil na nossa cidade. Temos gastropediatras também. Sim, tem sim. E hoje também nós temos uma facilidade muito grande que a gente não pode deixar de lembrar, que é a rede social. Né? A gente consegue os atendimentos com nutricionistas materno-infantis maravilhosas via online. Então, ao vivo ali você consegue conversar com essa profissional e seguir tranquilamente isso. Eu tenho várias pacientes que acompanham, não só em Rio Verde, mas também acompanham com outros profissionais. Assim também como acontece na consultoria de amamentação. Eu atendo pacientes dos Estados Unidos, né? Via alternativa online. Então, o mundo tá aí modificando. Então, tem sim profissionais habilitados aqui e fora também, onde essa mãe consegue ter acesso, tá? Muito bom. Então, hoje, esse nosso podcast bastante interessante. Nós aprendemos muito com a Ludmila. Ludmila é consultora em amamentação, é empreendedora. Então, a gente gostaria de falar um pouquinho também sobre o que é isso, empreender. O que é empreendedorismo para a mulher, para a enfermeira? Como que foi sua trajetória nesse mercado de trabalho? E quando se fala de empreendedorismo na enfermagem, gera mais um olho assim. Como assim? Você é enfermeira e não trabalha no hospital? Como assim, você não trabalha lá no postinho? Não, eu não trabalho no postinho, né? Eu trabalho com atendimento home care. Então, ser empreendedora no ramo de enfermagem é ser desafiada todos os dias também como uma enfermeira que está lá à frente no seu hospital, cuidando da sua equipe, do seu posto de atendimento. Então, ser empreendedora é me desafiar todos os dias. Né? E como que isso surgiu? Então, eu já contei isso aqui com vocês nessa mesa um dia, que isso surgiu durante um estágio na universidade. Fui trabalhar numa maternidade, tive a oportunidade de ir para São Paulo. Eu falo muito isso para os profissionais, né? Querem crescer? Observem um cenário aqui, mas também busque outros universos, outros mundos lá fora. E eu tive a oportunidade para São Paulo, onde eu fiz o meu curso de consultoria de amamentação. E lá foi onde me abriu a porta de visualizar o que estava acontecendo. Porque enquanto aqui não se falava o que era consultoria de amamentação e ninguém nem entendia o que era isso, as pessoas já estavam vendendo ou tendo esse trabalho, esse serviço lá fora, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei devagarzinho fazendo de forma voluntária mesmo na maternidade, atendendo mães finais de semana. Pegava o meu carro, às vezes ela passou pela maternidade, a gente ia na casa dela, prestava esse atendimento para ela e através disso eu consegui entender um pouquinho o que era consultoria de amamentação. Tive a oportunidade, enquanto eu estava na maternidade, de participar de um projeto voluntário que tem na nossa cidade com mulheres gestantes carentes. Então eu me doei lá também e eu falo que lá é a minha maior escola. Eu falo que toda minha segunda-feira eu tô lá e eu me dedico com muito carinho porque é lá
que eu sou formada diariamente com aquelas meninas. Porque lá eu tenho uma oportunidade de aprender. É meu berço. E lá chama berço de luz. Berço de luz. Então, lá eu tenho a oportunidade de aprender e ver coisas, ajudando outras mulheres de forma até sem nenhum valor a receber. E através disso eu consigo trazer para o meu empreendedorismo. Então eu consigo ver o que eu posso fazer para ajudar as mulheres e ter esse serviço prestado a outras mulheres que têm condição de pagar o nosso trabalho. Então, veja bem, a enfermagem consegue atuar em outros nichos, cenário, né? bem diferente do tradicional, do que todos conhecem, né? Fala enfermeiro, pensa, como você disse, enfermeiro no posto de saúde, enfermeiro no hospital. Mas veja que o enfermeiro tem aí N possibilidades. Muitas. E essa você soube aproveitar, né? Quando ela passou por você, você agarrou. Eu acho que vem essa questão, primeiramente, do amor, né? Você gostar daquilo que você faz, porque para empreender você tem que ter alguns requisitos. Primeiramente, você tem que gostar daquilo que você faz. Sim. Sem esquecer da fé, porque às vezes você vai precisar ali ter uma fé e falar, vamos lá, né? Tá difícil. Não, porque vou parar por aqui. Não é aqui que eu vou parar e entender o que é a sua missão de vida. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como que eu consigo empreender? Como que eu vou empreender como uma enfermeira? Qual que é a sua sugestão? Onde eu começo? Eu falo, o que você faz que você gosta? Esse é o primeiro caminho. Você precisa fazer uma coisa que você gosta. Eu gosto de infecção hospitalar. Tem uma amiga que tá arrasando aí, a Ju, né? Que também foi aluna aqui da universidade. Então, assim, é disso que você gosta? Você gosta desse assunto de falar isso, ensinar isso para as pessoas? Então, esse é o primeiro caminho. Se é o que você gosta, vai buscar conhecimento, buscar pessoas que já estão fazendo isso, né? Porque esse mundo é aquela famosa assim, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, mas na verdade não é que tudo se copia, porque cada um tem seu dom. Sim. Né? Eu vou ensinar a amamentação, eu tenho uma sócia que ela tem a forma dela ensinar, eu tenho a minha, por mais que a gente tenha uma forma de trabalho, uma metodologia de trabalho, cada um tem uma forma de ser. Cada um tem o seu dom. Então, quando você descobre isso, você consegue trazer isso no papel para poder empreender. Então, acho que esse também é o primeiro caminho a ser seguido, saber o que você quer fazer para conseguir empreender. No início da sua carreira, Ludmila, você teve algum obstáculo relacionado assim, à falta de credibilidade por você ser uma enfermeira empreendendo? Porque às vezes a gente sempre vê assim, nossa, mas enfermeira pode fazer isso? E principalmente daquelas mulheres, né, que não tiveram acompanhamento do pré-natal e que já vem com aquela cultura que ela não vai conseguir amamentar, enfim. Posso ser muito sincera? Se eu disser que eu tive essa dificuldade, eu não estou sendo verdadeira. Porque, na verdade, eu não tive. Pelo contrário. Eu tive e tenho até hoje, né? Muito do nosso trabalho, ele vem de indicação. E muitos profissionais abraçaram essa causa. Né? Então, uma das formas que eu fiz para apresentar, quando eu estava desempenhando o serviço que eu iria iniciar o serviço de consultoria realmente como um serviço de atendimento home care, então eu fiz os meus cartões, eu fui até os pediatras, né, e dizerem, eu estou trabalhando com isso. É através deles que vieram muitas indicações e que eles também entendiam o que é o processo de amamentação e que às vezes eles não conseguem realizar esse atendimento no consultório. Sim. Né? Porque demanda de tempo. Tem atendimento que eu chego na casa dessa mulher que eu fico 3 horas. Eu fico 3 horas e meia. Então, o profissional de amamentação, o profissional de cuidado materno-infantil, ele tem que estar ali vinculado a essa mulher. Então, eu até costumo falar assim, olha, o meu celular, ele fica na minha bolsa lá fora. Né? Eu sempre chego, deixo minha mochila na porta da casa da paciente, porque eu tenho que estar conectada com essa mãe, com esse bebê, né? Eu tenho que ajudar ela a ter vínculo, porque nem todas as mães ainda conseguiram ter vínculo com o seu bebê, mesmo que chegou em casa. Então, às vezes eu tenho que colocar ela a cheirar o bebê, se vincular. Então, todo esse trabalho o pediatra reconheceu e eu sou muito grata, né, a esse serviço de ginecologia, de pediatras, de profissionais, de colegas de enfermeiros indicando o nosso trabalho. Então, eu não posso dizer que a gente teve essa dificuldade. Pelo contrário, a gente teve muita aceitação e fomos muito abraçadas por outros profissionais aqui na nossa cidade. Isso é muito bom. Maravilha. E encoraja outros profissionais que queiram empreender na enfermagem, né? Sim. É aquela visão, eu não gosto da assistência, mas tem outros nichos que você pode estar empreendendo, né, dentro da enfermagem. E eu achei bastante interessante, porque lá nós estamos aqui falando em consultoria de amamentação, mas realmente naquilo que a pessoa gosta de fazer e faz bem,
ela pode ver a possibilidade de empreendedorismo também, Sim, né? sim. Foi, acho que bem lembrada, é a Juliana Lopes Dias, né? Isso, né? Nossa egressa também. Arrasando, né? Tá sim. Ela montou aí um curso, tá ensinando profissionais, né, sobre esse nicho de infecção hospitalar. Então, isso é para que nós podemos, né, todo mundo pode fazer aquilo que eu quero. Isso eu aprendi com a minha mãe, né? Escolha o que te deixa feliz, vá fazer o que te deixa feliz, mas faça bem. Então, todo mundo pode escolher alguma coisa que te deixa feliz e fazer bem na sua vida. Valeu. Olha, agradeço muito, Ludmila, enfermeira, consultora de amamentação, por ter passado esse tempo conosco. A gente aprendeu muito. Muito obrigada. Vai ser convidada para outros podcasts, com certeza. Foi uma honra estar aqui com vocês e pode convidar que eu venho. É isso aí. Muito obrigada, Ludmila. Muito obrigada, professora Berenice, por mais um podcast, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas relacionadas ao processo de amamentar. E é isso aí. Vem para a UniRV. Aqui é, né, o local ideal para iniciar toda essa tua trajetória. Com certeza. Né? Então, até o nosso próximo podcast.